Fala galera, tudo beleza com vocês? Nós vamos começar hoje, pessoal, o nosso segundo módulo. Nós vamos dar continuidade no assunto que a gente já começou lá no primeiro módulo, que fala sobre o solo, né? As erupções vulcânicas, como a gente viu, depois que elas se resfriam, né? Depois que o magma se resfria, ele começa a fazer parte do solo. E nesse capítulo que a gente vai estudar agora, né, a gente vai dar uma introdução, é que a gente vai conhecer as relações que são feitas entre o homem e o solo, né? E a gente vai acabar entendendo que essa relação é necessária, né? Há uma relação entre o solo e o homem e o solo, né? Então nós vamos ver um breve resumo do histórico, né, de como surgiu essa relação, né, como foi que o homem começou a utilizar o solo como ferramenta para produzir alimento, né? E por último eu vou passar uma atividade com metodologia nova, tá? Pessoal, aqui o título do nosso capítulo é o solo e as atividades humanas, tá? Passando aqui para a segunda folha, nós temos um pequeno texto aí. Você já parou para refletir de onde vêm os alimentos que comemos todos os dias? Sem pensar sobre isso, certamente você vai se lembrar do solo, pois ele é fundamental para a criação de animais e para o cultivo de vegetais. Mas para isso, o ser humano precisa alterar algumas características do solo e da paisagem. Existem outras atividades humanas que têm impacto sobre o solo. Vamos conhecê-las, tá? Quando o homem ele passa a explorar o solo, né, como forma de buscar alimentos, como forma de cultivar alimentos, ele também acaba degradando o solo, né? A gente vai conhecer algumas técnicas de preparo do solo, mas também a gente vai conhecer algumas das consequências que a relação entre o homem e o solo trazem para o ambiente, ok? Olha só, aqui nessa página nós temos 3 perguntas para refletir, né? Qual a importância do cultivo de plantas como as que aparecem na fotografia, né? Pessoal, nessa fotografia aqui é um tipo de cultivo diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Isso aqui, pessoal, são culturas de níveis, tá? Por exemplo, aqui no Brasil a gente não costuma ver esse tipo de cultura, né? Esse tipo de plantio, tá? Geralmente aqui no Brasil nós temos áreas de terreno que são bem planas, né? Então basicamente só são esses tipos de áreas que aqui no nosso país são utilizados para o plantio. Mas em outras partes do mundo, como aqui na China, né, em Yuyang, eles utilizam as encostas de algumas planícies, né, para produzir arroz em níveis, né? Olha só, porque digamos que não tivesse esses vários níveis, né, que nós estamos vendo aqui, fosse apenas um único plano, né, uma única descida. Quando a chuva viesse, pessoal, ela ia levar tudo que era planta pelo meio, né? Ia causar uma erosão, né? O plantio não ia se efetivar, né? E aquele dinheiro investido ali naquela plantação ia ser jogado fora, né? Seguindo em diante, pessoal, as práticas agrícolas. O professor de Bia levou para a sala de aula alguns objetos e alimentos mostrados na fotografia a seguir. Nós temos aqui uma blusa de algodão, uma folha de papel, óleo de soja, caixa de madeira, geleia de morango. Qual é a principal matéria-prima utilizada para fabricar os produtos e alimentos mostrados? Qual é a importância das práticas agrícolas e do cultivo do solo
para obter essas matérias-primas. Observando os objetos que o professor levou, percebemos que a blusa é feita de algodão, produto cultivado em plantações. A caixa é feita de madeira, que é obtida das árvores. O óleo de soja é feito da soja, cultivado em plantações. A geleia de morango é feita de morango, também cultivado em plantações. E o papel, que é feito de celulose, que também é obtido principalmente da madeira do eucalipto e do pinho. Todos os objetos mostrados na fotografia têm origem vegetal e, portanto, dependem diretamente do solo, né? Ou seja, todos esses produtos que estão aí na imagem, pessoal, eles têm uma origem comum, né? Todos eles são cultivados no solo, né? Dependem do solo, né? E mais para frente a gente vai poder ver que algumas características dos solos, pessoal, vai depender de como a lava vulcânica que saiu do vulcão, né, se solidificou. Então, dependendo de como ela se solidifica, ela vai ter mais nutrientes, né, de um tipo ou menos nutrientes de outro tipo, tá? Isso vai refletir diretamente na fertilidade desse solo, viu, pessoal? Olha, estima-se que as atividades agrícolas tenham se iniciado há cerca de 12 mil anos, quando o ser humano passou a cultivar vegetais e a domesticar animais. Inicialmente, ele plantava somente para a sua sobrevivência, mas com o desenvolvimento da produção, o ser humano passou a comercializar os produtos cultivados. Atualmente, boa parte das atividades agrícolas é feita com o uso de tecnologia moderna, colheitadeiras guiadas por GPS. Tem algumas máquinas hoje em dia, pessoal, que fazem o serviço de muitas pessoas. Por exemplo, digamos que uma plantação de arroz utilize 50 pessoas, né, tanto no plantio quanto na colheita. Essas colheitadeiras novas, né, cheias de tecnologia, elas precisam praticamente somente de uma pessoa, ou seja, uma pessoa capacitada para manusear aquele trator, né, que é uma colheitadeira, e vai fazer o serviço de 50 homens. Esses 50 homens fazem uma colheita de, digamos, 20 hectares de arroz, eles faziam em 30 dias. Essa colheitadeira faz em 5, né? Por quê? Porque ela é mais eficiente, ela não sente fome, né? Basta colocar o combustível nela e ela começa a trabalhar, né? E hoje em dia nós temos ainda colheitadeiras já que nem utilizam mais o operador, que seria uma única pessoa. Hoje elas são guiadas por GPS, né? Ou seja, controle remoto, né? Basta ativar o GPS da colheitadeira, passar as informações que o dono da fazenda precisa para que ela faça, né? E pronto, né? Ela vai fazer o serviço sozinho, né? Monitorado apenas pelo GPS, computadores, né? E pronto, 50 pessoas já estão sem seus empregos, né? As regiões do Brasil apresentam solos e climas com diferentes características. Isso permitiu o desenvolvimento de variadas culturas agrícolas, o que torna o país um grande produtor agrícola mundial, pessoal. Então, pessoal, aqui no Brasil nós não temos somente um tipo de cultura, né? Nós temos o que a gente pode dizer de uma policultura, né? Aqui no Brasil nós temos várias, né? Feijão, soja, arroz, milho, né? E aí vai, por aí vai. Muitas vezes são necessárias técnicas que adaptem as características do solo a fim de facilitar o cultivo de determinado vegetal. Entre as técnicas que podem ser utilizadas no manejo do solo, podemos citar a aração, a adubação e a irrigação, pessoal. Pessoal, como atividade de hoje, eu quero que vocês pesquisem todo tipo de informação, né, que você conseguir na internet ou em livros, né, fotos, todo tipo de informação sobre esses 3 tipos de técnica.
técnicas de manejo do solo, sobre a aração, a adubação e a irrigação, tá, pessoal? Vocês vão procurar essas informações, vão reunir o máximo de informações possíveis, né? Você pode até fazer o seguinte, né? Pesquisa sobre a aração, aí você escreve lá um tanto de informações sobre a aração, né? Histórico, onde surgiu, como era feito anteriormente, né? Hoje em dia a aração ela é feita com tratores, né? Mas antigamente ela não era feita dessa maneira. Então eu quero que você descubra como ela era feita anteriormente, né? Tanto a aração quanto a adubação e a irrigação. Tá ok, pessoal? Essa será a nossa atividade de hoje, tá? Pessoal, a nossa aula se encerra por aqui, tá? Na próxima aula eu já vou iniciar falando sobre as técnicas em si, tá? E a gente vai fazer uma troca de informações. Eu vou marcar uma aula para a gente trocar as informações, tá? Para ver o que vocês coletaram sobre essa pesquisa. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.